Mais um episódio do podcast Nossa Voz no Ar, e eu te convido agora a mergulhar no mundo da leitura. É isso mesmo, a gente vai abordar o Livro Livre Curió. Você conhece esse projeto? Se não conhece, vai conhecer agora. Nós trouxemos aqui para o podcast uma turma que sabe falar sobre esse assunto, né, que tem propriedade, e eu vou apresentar um por um agora, tá bom? Aqui na minha frente, a Ritinha. Mas quem é a Ritinha? A Ritinha é a Rita de Cássia da Silva, ela que é moradora do Curió, onde fica essa biblioteca, esse projeto, é profissional da beleza, ela atua como manicure e esteticista. Só que desde 2012 mantém a biblioteca comunitária Livro Livre Curió, onde exerce a função de mediadora de leitura. E aí tem o apoio a crianças, jovens, mulheres, essas mulheres são mães, são avós, né? Lá na comunidade, através de ações culturais e de incentivo à leitura. Além disso, a Ritinha já foi educadora, já trabalhou com idosos. Seja bem-vinda, Ritinha, viu? Prazer te receber aqui hoje. Obrigado, né? Eu só tenho a agradecer por esse momento de participar, de vocês conhecerem a história, né? A nossa história, como ela começou tudo. Tá certo. E vamos conversar assim. E tem aqui ao lado dela a Lia. E quem é a Lia? A Lia é Elionete Mesquita. Ela mora lá no Curió há 20 anos, tem um filho. O filho dela tem 10 anos hoje, é o Augusto. Então, tanto a Lia quanto o Augusto participam ali do projeto da Biblioteca Livro Livre, lá no Curió. Do meu lado, o Christian. O Christian é esse jovem que já é também universitário. Ele é morador lá do Curió, estuda gestão de políticas públicas e ele frequenta a biblioteca desde a adolescência. Foi lá na biblioteca que ele começou a desenvolver uma intimidade com esse universo dos livros, o universo da literatura, não é verdade? Sim, isso sim. É um muito prazer grande estar aqui nessa nossa voz, podcast. Nós começamos os projetos da Livro Livre Curió, envolvendo crianças nos clubes de leitura, e esse projeto é um grande amor da minha vida, que a partir dele nós conseguimos transformar vidas, nós conseguimos transformar jovens dentro da comunidade, assim, para apoio à leitura, para que eles se interessem por leitura. O mundo da leitura, Isso. Que abre tantas possibilidades. Isso. Então, eu queria saber dessa história que é tão legal, uma história bonita, uma história que inspira outras pessoas. Quem sabe em outras comunidades também possam surgir projetos semelhantes, que não é fácil, com certeza uma missão. Só que a Ritinha, quando ela aceitou essa missão, ela praticamente já recebeu, assim, do filho dela, né? E teve que dar sequência e adaptar a rotina, adaptar a vida. Como é que foi isso? Conta essa história. A biblioteca chegou na hora que eu estava mais precisando, né? Porque eu tinha perdido a minha mãe, né? E a mãe ficou comigo 10 anos, ela tinha Alzheimer e ela se foi. E aí ela veio preencher esse lado, né? E o Thales chegou para mim e falou: mãe... Não, eu falei assim: Thales, volta para casa, porque ele morava na Maraponga na época com a minha irmã, né? Eu falei: Thales, volta para casa, né? Só tá eu e a tua irmã, eu e a Lígia, né? Aí ela disse: sim, mãe. Eu tava dando aula, né? Tava dando oficina, o Thales, e conheceu a Anita Moura, da CE. E aí, eles dois conversando, aí ela passou pro Thales, que ela gostava muito de... Quando morava em Brasília, ela distribuía os livros à localidade de ônibus, né? Repartição de pet. Aonde ela ia, ela levava os livros e compartilhava lá. E o Thales, ele tanto por amar livro, né? Que com 4 anos já sabia ler, e ele se juntou com ele, perguntou: e aí, Anita, vamos criar um projeto, né? Junto, nós dois, vamos se juntar? Aí, sabe, a ideia que ele teve, ele chegou na minha casa: mãe, eu quero só um cantinho para me começar uma biblioteca. Uma biblioteca, Thales? Sim, não, tá certo, pode. Aí ele foi no dia 31 de março, né, de 2018, e aí é dali onde começou. A primeira coisa que ele fez, ele recebeu de presente do amiga dele uma estante, e essa estante foi colocada lá. Quando chegou
Ele pegou todo o acervo dele, porque o acervo dele era um acervo muito grande, e ele colocou lá. E aí, então, foi chegando... Aí foi no aniversário deles, mesmo dia, que é dia 31, né? De março. Gente, eu não quero aniversário, eu quero que vocês me ajudem a formalizar uma biblioteca comunitária. E tem outra coisa por trás. Por que da transformação, viu? E aí, todo mundo foi chegando com os livros, né? E cada vez chegando mais livros. Aí, nesse mesmo dia, teve um cortejo na comunidade. Aí foi uma turma danada, foi as pessoas dos sarais, foi um dia todo de festa, era o pessoal grafitando lá a casa, a pista, sabe assim, os postes, né? Para dar, assim, o conhecimento sobre a biblioteca. Porque ali naquele dia tinha vários artistas envolvidos, né? Tinha muito poeta, muito professor, tinha jornalista, tinha vários tipos de pessoas amigos do Tales, né? Então, teve muita... também da ajuda dos amigos do Tales, né? Então, e aí foi que aconteceu. Aí todo mundo foi lá, né? Grafitando lá a sala e colocando os livros. E foi da onde começou tudo, né? E aquela alegria que aí é onde eu me levantei, né? Daquele, sabe? Porque eu estava no fundo do poço com depressão, por causa da minha mãe, que eu tinha perdido ela. E aí assim, me deu outra vida. Eu revivi de novo. Encontrou um motivo, Encontrei achou uma outro razão. motivo, isso. sabe? Porque aí eu voltei no meu passado, né? No meu passado, porque eu trabalhei com criança, né? Com idoso, e eu já tinha o conhecimento da literatura. Aí foi só conciliar tudo. Mas como foi isso, essa missão de educadora infantil? Trabalhava onde? Como é que era esse trabalho? Eu trabalhava numa ONG, que era a União do Povo Santa de Virgem, que era do George Sossa, que essa creche era por detrás do presídio, lá no Alta Paz. Nessa época, era do Ciro, né, a gestão era do Ciro Gomes, com o Tasso Gereissati. Era feito cada dia uma creche, e foi muito bom, né? Mas aí, com o passar do tempo, eles avisavam que as creches iam ser municipalizadas. E aí é onde começou a minha tristeza, tá? Não só minha, né? Mas as outras pessoas que trabalhavam lá, porque todo ia ficar desempregado. Mas aí eu já tinha minha profissão, né? Que eu não só trabalhava em sala de aula, não só trabalhava na coordenação da creche, não só trabalhava com os idosos, não só com a comunidade, mas eu trabalhava também na minha casa como manicure, como banhista. Eu fazia vários córreos para poder sustentar a minha família, né? E aí, passar do tempo, muito tempo depois, né? Que aí que Tales chegou, e eu fiquei pensando, vamos começar tudo de novo. Né? E aí a Ritinha ficou feliz, eu fiquei muito feliz, porque, gente, quando você apresenta a leitura, né? Quando você compartilha, quando você lê uma leitura, quando eu faço, né? Que quando eles eram tudo pequenos meninos, que quando eu conheci Conceição Evaristo, quando eu conheci Carolina Maria de Jesus, quando eu conheci Nina Riss, né, quando eu conheci vários escritores, não só cearenses, mas de pessoas de fora, como Daniel Murucu, como Krenak, como Ana Miranda, como Ana Karine, como vários artistas, escritores, sabe? E cada um deles eu comecei a ler, sabe? Você tem formação acadêmica? Eu não sou formada. Quer dizer... Eu não fiquei empregada por isso, porque eu não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, porque na época era aquela faculdade que era paga logo... A faculdade que eu não lembro mais como era, né? Que eu não tinha condições de pagar, porque eu tinha que dar de comer a minha família. Sim, né? sim. E eu estava morando só, não tinha mais ajuda da minha mãe, né? Porque eu sou divorciada. E aí, foi dificultoso para mim. Não, isso é fantástico. Apesar de não ter a formação, encarar o desafio, para dizer, não, isso aí eu não tenho conhecimento para fazer isso, eu não tenho estrutura, mas não. Aceitou o desafio, se aprofundou, e hoje os livros, quando fala assim, eu conheci escritor, parece que você conheceu mesmo, parece que... Eu conheci mesmo. Muitos deles, né? Sim, mas muitos deles, quando fala assim, além desse conhecimento... Porque pelos livros consegue chegar até muita gente que não chegaria. Alguns já se foram, né? E outros deixaram aí o legado. Carolina
Isso. E aí conhece, porque conhece a essência daquele escritor, do que ele colocou ali e deixou para as gerações. Incrível. E assim, e eu acho legal, né, retomando a tua, né, da minha trajetória, né, é bom que eu falo dos livros. Sim. Então, essa trajetória da biblioteca, da criação, ela fez, né, e ela faz a diferença. Por quê? Porque na época chegou a biblioteca, acho que foi depois de 2 anos, foi 2, 3 anos, foi, Christian, que aconteceu aquele acidente, eu não sei se é um acidente que a gente fala, né, a minha palavra. Teve o assassinato A chacina, né? A chacina do Curió. do jovem. Então, a biblioteca, ela chegou também para fazer a diferença. Porque as pessoas diziam assim, vixe, vixe. O Curió era conhecido como vixe. Ninguém não ia até lá porque tinha medo, sabe? Ficou estigmatizado pela violência. Exatamente, pela violência. O Curió não é isso, gente. O Curió lá é maravilhoso. Lá é meu segundo chão. Lá é maravilhoso. A minha porta é fechada. A única casa que chega, fecha mais tarde, é a minha casa. Sabe assim? Porque a gente, nós seres humanos, a gente tem que dar confiança pro outro. Eu sei que as coisas, né, você tem que ter cuidado. Mas se você não tiver esse olhar de você confiar no outro, como que eu vou mostrar o conhecimento, né? Como é que eu vou mostrar a leitura para as pessoas se eu tenho medo? Eu não posso ter medo. Acho que foi... Porque eu estou bem lembrada aqui da fala, que é do que desenhou a Mona Lisa, né? Que ele entrou lá no... Como é que a gente fala, Cris? Lá na caverna, e ele teve medo. Mas ele não deixou o medo se consumir. Não deixou o medo se consumir. E ele assim mesmo, e ele entrou. E ele, olha o que foi que ele foi. Olha o que legado que ele deixou. Ele deixou ciências, deixou natureza, deixou anatomia, deixou várias coisas. E ele foi tão humilde de um jeito, né? O Da Vinci foi tão humilde de um jeito, que quando o dia que ele faleceu, sabe o que ele fez? Ele falou assim, a sopa está esfriando. E sabe o que ele fez também? A humildade tão grande dele, ele pegou todas as moedas e deixou para dar para os irmãos para fazer o enterro dele, para levar o enterro dele. Olha como ele era assim, humilde, tá? Para você saber, quando a gente morre, até nesse horário você precisa das pessoas, porque tem que empurrar você dentro lá do túmulo, né? Sim. Entende isso? Então, assim, que a gente, através da literatura, gente, que a gente... É grandioso, sabe? Você conhece os autores, principalmente de pessoas pretas, que foram recriminadas, que a pessoa, acabou. Não acabou, não. Ainda eu escuto de pessoas na minha casa, quando eu vou atender clientes meus, que já passou por isso, que mulher que já passou por isso, que jovens. Até hoje mesmo eu dei a minha escuta de uma jovem lá de 14 anos. Ah, Ritinha, minha mãe tá assim. Chame sua mãe, converse com ela. Então, a Ritinha tá lá para escutar todos, sabe? Para me poder dar uma fala, para me poder ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou atrapalhar. Então, a biblioteca, a nossa biblioteca Livro Livre, não só a biblioteca Livro Livre, mas tem várias bibliotecas em Fortaleza, tá? Nos interior também. A gente deve ressaltar isso, tá? Que eu acho assim, muita importância se cada localidade de periferia, né, se abrisse as suas portas para formalizar um meio de apresentar um conhecimento que através da literatura o mundo seria melhor, tá? Você tinha o entendimento melhor, você sair da bolha, porque tem muitas pessoas que vivem dentro da bolha, tá? E a literatura, ela lhe ajuda a sair da bolha, você olhar para os outros olhares, para os outros cantos, tá? Você saber respeitar o espaço do outro, você não saber apontar, você poder ajudar. Então, a literatura é tudo isso. Então, a Livro Livre é isso. O meu Thales, ele me fez e me faz feliz por me apresentar uma biblioteca comunitária. Era um sonho que ele tinha. Então, eu compartilhei isso com ele. Tá certo, meu filho. Vamos formalizar.
E foi maravilhoso nesse dia. Teve sarau. Foi o dia todinho, porque minha casa é um entre sal. Eu fiz, assim, muita comida para todo mundo, sabe? E as pessoas fazendo mediação. E era o cortejo na rua. E era de noite, né? E teve batuque de tambores. Eu sei que nesse dia 31 de março vai ficar na história, assim, na minha memória, né? Na minha memória afetiva. Uma das minhas memórias afetivas é essa, desse dia, sabe? Do coração, assim, imenso do meu Thales e da Anita Moura, de ter transformadas numa Ritinha. Mas eles todos ter transformado várias vidas de pessoas, várias vidas de adolescentes, várias vidas de mães solos, várias viúvas. E tem gente idoso lá que ainda estuda, e eu digo, estude, não tenha vergonha não, vá. Eu mesmo, com 58 anos que eu estou agora, estou fazendo Libras. É um dos meus sonhos, para me poder já passar para as crianças, que eu já estou passando para as crianças. Vamos aprender o abecedário, vamos fazer saber seu nome, Libras. Porque isso aí é mais uma língua para o ser humano. Que essa língua tem que ser compartilhada em todas as repartições públicas. Pronto, agora era para ter pessoa de Libra aqui. Sabe para fazer o quê? Para elas falarem através de Libras, que é para poder as pessoas no YouTube, aonde que seja, que estão ouvindo, que eles vão ver, para poder eles interpretar. Porque a nosso pessoal de Libras fica no estúdio, lá na Câmara. E aí a gente coloca, geralmente, o conteúdo, não são todos, realmente, mas, por exemplo, as sessões legislativas e algumas ocasiões, né? E aí a gente coloca, e aí de lá, do Chroma Key, aí coloca lá no cantinho. Por exemplo, a gente estreou recentemente o documentário das sanfonas, e aí ele está todo com a participação de uma pessoa justamente em Libras. É importantíssimo, tem razão. Você sabe que é lei, né? Está sendo lei agora. Vai ser lei, né? Também. Mas isso fala sobre mais acessibilidade, né? A Ritinha tocou num assunto muito importante sobre o medo. Aí eu fico me imaginando aqui. E se o Thales e a Ritinha tivessem medo de criar a biblioteca, de assim, fundar a biblioteca? Eu fico com esse pensamento, porque ela tocou no assunto da Mona Lisa, do quadro. E se ele não tivesse aquela coragem de entrar naquela caverna? Então, eu penso da mesma forma, depois da chacina do Curió, deixou muito marcado na história de fortalezenses, que aquele bairro ali ficou muito estigmatizado, de certa forma. Muitas pessoas tinham medo de ir lá, tinham medo de ir ou morar ou comprar algo lá. Então, acho que a biblioteca trouxe muitas pessoas de fora, tanto das escolas, que tem muitas visitas hoje, atualmente, né? Das escolas, tanto do liceu, como em outras escolas, que vão lá para o Curió, vão visitar a biblioteca, vão fazer projetos na biblioteca de pesquisa para as suas pesquisas dentro da sua escola. Então, isso traz uma grade muito rica de conhecimento, traz e esse estigma de medo, ele acaba se perdendo nesse meio termo. Christian, você nasceu e foi criado no Curió. Isso. Como é que é a tua história com a região de Fortaleza? Vamos lá, eu tenho 19 anos atualmente. Atualmente, eu 19 anos moro em Fortaleza. Eu fui aluno da Ritinha quando eu estava no infantil. Então, atualmente eu estou estudando gestão de políticas públicas, como você disse. E eu acho que a minha trajetória dentro de Fortaleza até agora foi de expectativas, foi de possibilidades, foi de criações dentro de mim. A partir do momento que, como a Ritinha, quando eu estava falando da Ritinha sobre a biblioteca, creio eu que a biblioteca me ajudou bastante. E tocando no assunto pertinente sobre a pandemia, que foi o tempo onde teve mais evasão por minha parte e outras partes de alunos, né, que ali ficaram, assim, incidentes dentro de casa, não assistiam aulas, e eu fui um desses alunos. Você estava com 13 anos, né? Naquela época, no início da adolescência, 13, perto 14. de fazer o Enem. Então, tudo foi um misto de emoções, porque o que eu tinha dentro da escola acabava não tendo mais, que era uma base onde tinha professores. E tinha online, mas não é a mesma coisa. Então, a biblioteca, ela me concedeu livros de Enem, livros da literatura brasileira que eu precisava na época para poder fazer a prova do Enem. Então, a minha base, a minha formação hoje é a biblioteca. E hoje eu fico muito agradecido em participar, em fazer projetos dentro da biblioteca, porque em ajudar lá quem está precisando agora, aquele jovem que você foi, que continua sendo mais jovem, né? E agora está conseguindo, então... Eu já dei aulas de reforço de matemática para as crianças, já dei aula de reforço
multifunções, na verdade. E eu comecei até a dar aula de espanhol, mas pela minha grade de horários eu não consegui manter as aulas com constância. Então, mas é um projeto que eu quero retornar agora, em 2025, marcar um dia para poder dar aula de espanhol, porque eu sou formado, tenho 3 anos de espanhol pelo CCI, pelo Centro Cearense de Idiomas. Então, eu me vejo como uma pessoa que é bilíngue. E eu quero que as pessoas da biblioteca também sejam bilíngues. Porque, a partir daquela oportunidade que eu tive, eu quero, assim, repassar para aqueles que estão ao meu redor. E, assim, espalhar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi na biblioteca, todas as minhas emoções, todo o meu conhecimento, todo esse acervo. Gratidão, não é isso? Gratidão, isso. E Lia, como é que é teu filho hoje com 10 aninhos? Ele é um frequentador assíduo da biblioteca. E aí, quando você foi ver, também estava envolvida e apaixonada por aquele espaço, né? Por todo esse projeto. Como é que foi isso? Conta. Eu conheci a biblioteca depois de 2 episódios que tinham acontecido na minha vida. Que foi um acidente de moto, que quase me levou a óbito. E 6 meses depois foi a morte do pai do meu filho em um acidente de carro. Eita, meu Deus. E ali estava um vazio, né? Tanto para mim quanto para o meu filho. E aí eu comecei a procurar alguma coisa para ele fazer, para alguma atividade. E aí eu conheci a biblioteca Casa Voa, que lá havia uma aula de capoeira. E aí meu filho foi participar e, em seguida, eu também comecei a participar. Não continuei, né, porque estava muito recente a cirurgia, e aí eu deixei só ele. Depois começou o clube de leitura das crianças, né, ele começou a participar, e depois também eu já estava participando do clube de leitura das mulheres, né. Então, eu percebi que aquilo não preenchia somente ao meu filho, mas a mim. Porque naquele momento eu estava me sentindo perdida. Eu não tinha rumo, tinha muitos medos, né, de estar com ele sozinho, de como que eu iria cuidar dele. E psicologicamente eu estava muito ruim. E a biblioteca, né, aqueles encontros, de certa forma, eu percebi que ele era um alimento para mim. Hoje eu consigo ver o quanto que me ajudou aqueles encontros, aquelas conversas, aqueles assuntos que era abordado nos livros que era escolhido pela Ritinha. Então, ela escolhia um assunto e aquele assunto mexia muito com várias mulheres que ali estavam, contando suas histórias. Porque ela também passou por esse luto, e aí desse luto ela já tinha ali quase que um caminho de algumas situações, não é, Ritinha? Que hoje ela está até emocionada, porque eu acho que ela revisita um espaço de dor onde ela esteve, né, do luto e tudo. E aí você passou pela situação e aí ela pôde te dar a mão e vocês... Isso foi que ano? Eu comecei em 2021. Meu acidente foi em setembro, né? E setembro, no final de 2021, a gente estava iniciando essa visita na biblioteca. E aí hoje, como é que é o teu vínculo com esse espaço da biblioteca? Eu continuo frequentando, meu filho também, e continua tendo os encontros com... É semanalmente? Como é que funciona? Quinzenal. Vocês têm uma indicação de um livro, não é isso? E aí vocês leem e vão lá compartilhar e aprender, como se fosse assim, aprendendo a decifrar aquilo ali juntos. Vamos lá, será que é assim? Então, muito gostoso. Não somente, assim, tem pessoas que não leem, né? Apenas ouvem. E ali elas participam, né? Ah, entendi. Tem alguns que não sabem ler, de fato, mesmo assim, eles são do grupo. Tem vergonha. Tem vergonha, tem de tudo. Mas antes da leitura, a gente faz dinâmica. Sempre eu proporciono uma dinâmica com eles. Aí faz a leitura, depois da leitura a gente faz uma atividade. Aí depois é o jantar, né, Lívia? Ah, ainda tem um jantar? Aí eu faço, tudo eu faço comida. Eita, delícia. Tudo tem que ter comida. Tudo que é bom termina assim, né? Então, tanto para as mulheres quanto para as crianças, eu acho muito importante. Porque ela faz a leitura para as crianças, depois as crianças abordam aquele assunto, falam o que entendeu,
E, para mim, isso é um treino, né? Um treinamento para aquelas crianças, para que elas consigam se expressar em público, né? Porque muitas crianças, em trabalhos da escola, eles não apresentam, né? Então, como eu sempre falo para ela, a importância que eu acho para o meu filho e para outras crianças, né? Que conseguem entender o assunto e lá na frente falar sobre aquilo. É um treino que eu acho muito, muito valioso. Interessante, porque o Christian, ele, então... Christian Leno, interessante seu nome Conta também. para ela como foi na pandemia, como era que a gente fazia mediação e o que a gente oferecia para as mães. Vamos lá. Na pandemia, nós começamos com encontros virtuais pelo Instagram. Pelo Instagram Biblioteca Livro Curió. Nós pegávamos um livro, disponibilizávamos para as pessoas, né, para as crianças da biblioteca, que participavam assiduamente dos clubes de leitura. E ali a gente pedia para as pessoas que lessem os livros. E assim a gente ia conversar durante a live do Instagram sobre aquele livro. E as disponibilizavam esse livro em versão online, é isso? Também, né? Porque não dava. Algumas pessoas talvez tivessem, mas não dá para todo mundo. Porque tinha poucos livros Sim, também. Então a gente fazia essa disponibilização online. E nós discutimos sobre os livros dentro da live. E assim, as pessoas que assistiam iam mandando ideias. Tipo um exemplo, a história de... vamos pegar o Pequeno Príncipe. Então, a gente pegava ali a história do Pequeno Príncipe, introduzia dentro da live, falava, explicava cada momento da história. E assim, as pessoas que estavam assistindo iam fazendo perguntas. E as crianças bem dinâmico. Então, era mais um bate e volta, né? Dentro da live. E dentro dessas lives também, a gente tinha outro material de estudo, né, na biblioteca. Porque, voltando ao assunto sobre as crianças estarem assistindo naquele período de aula virtual, então, meio que ali as crianças sentiam uma forte base de apoio, não era somente eu. Então, ajudava também, nós fazíamos dinâmica, atividades com as crianças e jovens, claramente. Computador, celular. Disponíveis lá, exatamente. Tinha tablets, tinha computadores, que assim, para as crianças e jovens faziam os estudos que eram necessários e fazer suas atividades corretamente e assistir às aulas online, inclusive. E muitas crianças não tinham acesso a tablets, a computadores, a celulares, e elas iam para a biblioteca assistir às suas aulas online, mas não deixavam de assistir. E aí hoje você faz gestão de políticas públicas, tem tudo a ver com esse universo todo. Né? Exatamente, é onde me encanta. A partir do momento que eu vi a biblioteca, eu acredito que a biblioteca é uma política pública criada pela comunidade. Pelo Thales, pela Ritinha, que serve assim, para a sociedade. E quando eu notei isso, eu me apaixonei. E quando eu vi esse curso, isso é o que eu quero. É isso que eu vou seguir. Eu vou criar possibilidades, eu vou criar oportunidade para os jovens, para adultos, para crianças, dentro da comunidade, dentro da sociedade. Eu vou gerar mudança. Porque essa mudança causou efeito em mim. Então, eu quero propagar isso para os outros. E isso é o meu grande... Tua missão de vida, não é isso? Isso, exatamente. É onde eu crio força todo dia, é onde eu crio aquela vontade de mudar. E hoje a Ritinha trouxe alguns livros. Quais são esses livros aí que você escolheu? Tem Conceição Evarista, né? Aí que inclusive foi na biblioteca, né? Foi, eu botava até o Christian para ler. Aí tem esse aqui que Thales ganhou um prêmio, né? Que tem uma poesia que chama Curió, que é da minha homenagem à minha mãe. Aí tem esse aqui que a Lia está lendo. E tem esse aqui que eu fiz muita mediação e ainda eu falo, né? Que é o Quarto de Despejo, da Carolina, que ela tem que muito a ver com as periferias do que ela escrevia no diário delas todo dia, que tem muitas coisas escritas aqui no livro de Carolina, nas palavras dela, que tem tudo a ver com o nosso dia a dia da nossa comunidade. Os Olhos d'Água também, aqui tem um conto de Maria maravilhoso, tem os Olhos d'Água, você já conhece? Não conheço, na verdade... Aí tem esse aqui, o Quintal, que a Lia se identifica muito com Imagina que ela já fez aí uma coletânea, assim, perfeita para a pessoa pegar alguns aqui. Pois é, estou dizendo uma pequena coletânea, assim, já de... tem ó, muitas, aqui, ó. Tem muito. São quantos livros hoje lá?
Ah, é muito. Incontáveis. Só do meu acervo. Incontáveis, né? Não, mas só deve do ter, meu vocês acervo. fazem uma numeração lá, empréstimo ou não? É tudo lá? É assim, a biblioteca funciona assim, né? Tem todos os livros lá, porque a gente temos outra biblioteca, eu nem contei, né? Vamos Ainda não, mas vai já contar. É assim, lá tem vários livros, né? Muitos livros, a gente recebe os livros que você possa pegar. Não aqueles livros que tá cheio de mofo, entendeu? Quem que Em vai boas gostar, condições, né? Boas não pode ser um condições de livro uso, cacareco, né? é. Então a gente recebe o quê? Só livros literários, livros infantis, mangás, quadrinhos, que a gente recebe, né? Que as pessoas, que a comunidade, não só a comunidade do Curió, mas vem de outra gente, das outras periferias pegar também lá. Aí acontece assim, você leva o livro, não precisa você anotar, não precisa você ter pressa para entregar, não precisa. Por quê? Porque a gente quer que os livros voem na mão das pessoas. Eu não quero ver a evolução das pessoas, né? Eu não quero o mesmo caminho para todas as pessoas, porque que nunca vai ter, né? Assim, que as pessoas têm o mesmo direito, tá? Os mesmos... As mesmas As oportunidades. mesmas oportunidades. Inclusive... Eu não tive, tá? Eu não tive, mas tive vários motivos da minha vida porque eu não tive, né? Eu quero o quê? Eu quero proporcionar diferente. Eu quero fazer diferença. A biblioteca quer fazer diferente. Não só a Ritinha, mas Thales, Lígia, Daniel, tá? Christian. O livro é livre. O livro é livre, gente. É Ele tem que livre. voar na mão das pessoas. Não adianta você pegar o livro e deixar lá na estante lá. Para quê? Quem que vai ler as paredes? Não, o livro ele tem que ser circulado no mundo inteiro, na mão das pessoas. Se tu escreve, né? Se tu é uma jornalista, tu escreve, deixa eu ver. Tu Crônicas. Crônicas, Vamos lá. né? Igual a Abel. Não sei se tu conhece a Abel. Aí a Isabel... Crônica. O livro dela é maravilhoso agora, o último dela, Pitaia, foi Ela show. veio aqui. Ela veio. Veio, mostrou o livro, foi ótimo. Abel, Elzinha. E aí, se você tem só guardado, o que adianta? As pessoas têm que saber o que o outro está escrevendo aí, o escritor. Uma poesia, tá? Uma crônica. Pode ser qualquer tipo de escrita, gente, no livro. Como eu saí dali agora, eu peguei a minha neta, pego os livros, derruba tudo no chão. Quantos aninhos? Tem 1 ano e 8 meses. Ah, é a fase, né? Ela não gosta de boneca, ela gosta de livros. Ela passa o dia todo para cima e para baixo, pegando um livro e tirando. E aí eu encontrei um livro que ele fala sobre transição, tá? De um rapaz. E eu comecei a ler ele. Então, ele pode estar lá? Não. Tem que dar oportunidade para todos. Até para outras pessoas que têm um olho, que tem as travas, né? Que destravar. A pessoa tem que destravar. Para poder as pessoas respeitar as pessoas também. Porque a pessoa tem suas escolhas, né? Então, a escrita, ela na minha vida, né? Eu digo até para ali, se eu pudesse, eu colocar tudo assim, na minha cabeça. Para oportunidade o outro. Sabe? Que é para poder você ter evolução. Para poder você ter o conhecimento mesmo. Sabe? Você destrinchar mesmo. Por isso que eu gosto de, quando ler um livro, eu compartilhar. Ai, assim. Ai, Christian, os olhos d'água, né? Foi foi através Aí fica ali com aquilo e não quer. Aí vamos conversar. É o livro que ela mais ama. Vamos lá conversar, né? Vamos explicar, vamos, né? Porque os olhos d'água fala de tudo, fala de fome, tá? Fala de casa, fala de tanta coisa. Fala dos olhos, que relembra minha mãe, quando a minha mãe estava se indo, que eu olhava dentro dos olhos dela. Entendeu? Então, a literatura em si, elas não movem a nossa vida. A mim, sim, a Ritinha, tá? Que tem alguns meus, que é os queridinhos, que às vezes eu empresto, mas traga de volta, né? Traga de volta. E as meninas, tem pessoas lá que não pegam só um, não, né? As meninas que têm, por exemplo, tem uma menina lá que ela tem 14 anos. Ela pega de 15 livros. Nossa, e ela lê esses livros mesmo? Lê, ela não gosta de... Ela tem autismo. Sim. Ah, então consome, né? Ela não gosta. Verdade. Antes ela consumia livros de fantasia, né? Assim, de terror. Aí ela começou, não pode, sabe? Era não ficção, pode. ela gostava bem de ficção, assim. Pronto, aí eu não deixo mais ela levar.
porque ela passou uns dias internada. A mãe dela, ô, dona Ritinha, por favor. Eu digo, pô, então vá com ela. Aí a mãe dela já vai com ela, vai lá, escolhe os livros. Ai, mas posso levar esse? Não, não pode. Ah, vamos levar esse, entendeu? Ela leva de 15, ela passa 3 meses para me entregar. Ela vai, deixa e pega outros. Não é legal? Muito. Aí eu perguntei, aí, o que tinha no livro? Me explica, me diz aí. E ela fala. Aí ela fala, qual a melhor parte? Sabe? Instigando ali para ver mesmo se, entendeu? Aí ela começa a falar. É muito bom. Como se ela estivesse ali assistindo um filme. Para ela é a coisa mais E fantástica. o filme na biblioteca eu faço isso. É. Os filmes que a gente passa lá é só filme literário. Quando termina o filme lá, vamos, todo mundo faz aí o círculo. E aí, o que você achou do filme? Hã? E aí, me conta, gente, eu quero saber, me conta. É o famoso cineclube. Nas Cineclube. quartas-feiras. Aí como é? Bota um telão, bota um projetor, Bota um bota uma projetor. televisão, projetor. É um projetor que fica numa Explica parte isso. de madeira que Aham. que o Thales fez lá. Manda Então passar. a gente bota na parede mesmo. E depois disso, como a Ritinha disse, a gente pega, reúne as crianças, os jovens que estão ali assistindo aquele filme. A gente disponibiliza pipoca, refrigerante para eles Delícia, poderem momento assistir maravilhoso. Comida, Tem sempre que ter, concordo, viu? Tem que ter. Assim, eu queria saber sobre essa outra biblioteca que você ia falar, como é Casa que é Voa, isso? pronto. Que foi até que você falou também, da Casa Voa. Foi da casa Foi? Voa. É. É assim, porque lá em Casa casa... Voa, né? É o anexo lá da Livro Livre. Uhum. A casa Livro Livre começou na minha casa. Aí ficou muito pequeno, porque aí foi da onde eu comecei a voltar de novo, fazer mediação de leitura. Aí eu comecei a juntar. Aí foi na época que Cristi chegou, né? Também voltou lá em casa, né? E aí começou a chegar aquela galera. Aí eu chamei um amigo meu, que ele é o Daniel França, que ele é jornalista, trabalha até na Cuia hoje em dia. E ele, tá certo, Ana Ritinha, eu vou lhe ajudar. Né? E ele começou a me ajudar. Eu fazia na sala da minha casa e começou a ficar muito apertado e não dava. Aí fomos para cá, aqui também é muito quente. Aí fomos, não, Thales. Aí o Thales, mãe, vamos alugar outro espaço. Né? Aí nós fomos alugar outro espaço. E aí a gente achou uma casa que não estava muito legal, aí teve a reforma da casa todinha, né? E aí é o quintal. Aí tudo lá acontece no quintal. Aí nós temos o clube de leitura toda Já é um semana. centro cultural, né? É um centro cultural. Acho que foi nesse dia, inclusive, que eu É. conheci a biblioteca, que eu não sabia até Foi? então. Primeiro, então, tu foi através É do lado da minha casa. Um dia eu saí e tinha aquele pessoal reunido, eu não sabia o que era. Aí eu, curioso, aí eu fui lá, o que é isso? Aí eu perguntei, aí tinha o Vinícius lá, tava o Thales. Aí eu olhei assim, um estante cheio de livros, aí eu comecei a me interessar, e quando eu vi que era Ritinha, eu não sabia. Apesar de ser bem perto, assim, a minha casa da Ritinha, então... Tia mora nessa mesma casa faz muito tempo. 26 anos. Desde a época do mutirão. anos. As casas lá, quem fez foi a gente, mulheres. Foi. Como é que é a sua É casa? outra A história. estrutura, porque você disse assim... É outra história lá. Já é. É outra história, é longa. Outra história de Fortaleza. E é longa. Ei, mas sua casa deve ser... Ela não é muito grande. É pequenininha, casa de mutirão. Sabe que eu fico assim, porque as pessoas arrumam muitas desculpas, né, pra não começar alguma coisa, querem uma situação perfeita, um cenário ideal que não existe. É com o que tem, faz com o que Tem tem. que fazer o que tem, né? Achei que É. dá oportunizar as pessoas. E aí depois alugou esse Aí a gente espaço. alugou, né, outra casa, Bom. ajeitamos todinha. A gente começou outra biblioteca, que é a Casa Voa. Então, tudo lá que acontece é na Casa Voa, né? Toda semana é o clube de leitura das crianças. Os do jovem acabou porque o Thales não tem tempo. O Thales está morando aqui em Fortaleza. Ele mora, porque a vida dele é muito... Aí tá com a livraria no Dragão, aí tem a substância que ele editou, porque ele é produtor cultural. Você conhece, né, Thales, né? Eu queria muito que as cheio. pessoas conhecessem. Fala um pouquinho do Thales para as pessoas conhecerem Thales. quem é essa figura mágica que foi o mentor, né, dessa ideia. O Thales, ele é o menino, né, que começou a ler aos 4 anos de idade. Ele não gostava de brincar, ele gostava de ler. Superdotado, provavelmente. 4 ela sabia ler. Quando eu trabalhava na creche, eu trazia os livrinhos de lá. E ele, quando ele lia assim, que na minha mãe, a gente fomos apresentados, não livros. A única coisa que foi apresentada é a enciclopédia. Mas livros literários, não. Porque na minha mãe, lá em casa, era um bar, tá? Por isso que eu sou assim, a Ritinha. Nós fomos criados através de música. Muita gente lá na casa da minha mãe. Depois eu vou contar a história da minha mãe, porque é muito longa. E aí o Thales, ele lia de cabeça para baixo.
Tá? O livro ficava invertido? Ele ficava... Ele Era ficava ele. com a cabeça lá Isso é igual embaixo. criança gosta de fazer, deita no sofá Pronto, assim ele e fica botava as lendo. pernas lá em cima do sofá. Sei. Aí pegava o livro, passava o tempo todinho assim, ó, lendo. Tá? Ele não gostava de brincar. A minha filha não, a outra não. Já tá no meio da rua brincando, tal e tal. Mas o Thales não. E aí ele tinha um sonho. Esse sonho de formalizar uma biblioteca. Não para ele, mas para todo. Que foi esse daí, realizado. Que foi essa realizada depois de muito tempo, de tempo, né? Que já tá faz 7 anos na biblioteca. 6 anos. Em março, então, março faz 7. Faz 7, né? Até porque minha mãe faleceu. Então, vai fazer 7 anos e foi um sonho dele, um sonho que ele construiu. Que esse sonho, que ele sonhou com outras pessoas, tá? E aí, o Thales, ele é letras, mas ele é jubilado, tá? E ele tem muito conhecimento, ele é produtor cultural, ele é escritor, ele é poeta, ele é contador de Thales história. é um xodó, hein? Ai, Essa pra mãe, quando dar, fala do minha filha, Thales, é chega um os olhos brilham. Assim, porque ele é meu orgulho, assim, Com porque certeza. porque ele é referência para todos, para todo mundo que já passou É pela uma pessoa biblioteca. boa, né? É, sim. Aí ele ajuda também muitas pessoas. Eu vou contar da pandemia, viu? E aí ele faz várias coisas na vida dele. Várias coisas mesmo. Consegue dar tempo pra tudo. Ele consegue se mas virar aí, nos 30. Né, nos 30, várias coisas que o Thales fez na vida dele e faz, né? Até agora, viajou agora para São Paulo para fazer os lançamentos de livro lá. Porque ele é produtor, né? Ele é produtor cultural. Ele tem uma editora chamada Substância. E agora tem uma livraria, né? Que é a Substância também. E aí ele tem várias coisas na vida dele que ele é muito corrido e ele quase tem tempo. Ele não tem tempo. E aí ele tira pouquíssimo tempo para estar na biblioteca. Então, ele... Agora, quem toma a frente de tudo é minha filha Lígia, eu, né? E as mulheres... E os frutos também desse trabalho. É. Então, assim, aí quando tem os pesquisadores, viu, que vão lá para casa também, tem os filósofos que já foram também, né, logo no começo, né, até agora teve a moça, que é a Bia, né, que é a Beatriz, ela está fazendo até a monografia dela e ela está fazendo a pesquisa. Aí vem gente de São Paulo, do Rio, aí teve tem a Vanusa, que terminou o doutorado dela, aí tem o Vinicius, que é historiador, tem outro Vinicius que já está terminando, teve a Patrícia, teve várias pessoas que já passou pela biblioteca do conhecimento através da gente. Tá? Do pouquinho que a Ritinha... Imagina daqui a um tempo, hein, Ritinha, né? Se você não tem nem viva, 10 né? anos. Não, muito nova ainda. Inclusive, E ainda mais esses frutos aqui ajudando. Inclusive tem um Folha Curió, né? As pessoas que a Ritinha falou aí, eu lembrei agora, tem o Jornal do Curió, que é o Folha Curió. Ele é de que periodicidade? Ele sai de quanto tempo? Como é que é? Agora tá parado, né, parado. Ritinha? A galera parou. Ele teve até agora, teve como é que a gente fala? O museu. Sim. Teve um museu também lá, foi 2 meses de museu, que agora está lá, transformando lá no museu. Foi 2 meses, né? Sobre a história do Curió, que foi a pesquisa do Vinícius. Mas a Termísia, o Daniel, né? O Daniel Firmino, o Daniel França, uma galera danada. Formalizaram o museu lá também, contando a história de lá. Também um museu. Que é uma super história que vale a pena conhecer e sair desse ponto comum da violência para ver a riqueza que tem por ali, né? Dos artistas, dos talentos. Tem muito lá, tem. Muito talento. Aí lá tem as meninas que são do hip hop, né? Que tem o Rizes. O Rizes, que ele é educador social, né? Aí tem o Telzinho também, que é do hip hop. Tem vários dele lá. De quinta-feira lá, na praça, tem a batalha. Batalha de rima. A batalha de rima também lá tem a batalha de rima, né? Com a extensão do Cuca. Tem tanta coisa. Se eu for falar aqui, dá 3 horas. E a Lia, que tá calada, vamos botar a Lia para falar? Vamos. Lia, conta aí, Lia. Qual foi um dos livros marcantes aí da tua vida que deu um estalo na tua cabeça? Eu disse, caramba, eu não tava lendo esse tempo todo, perdi esse tempo. E, enfim, abriu tua mente. Tem algum que você recorda aí dessa biblioteca livro livre? Bem, são muitos livros, são muitas né, histórias. que a Ritinha já passou, que eu já levei para casa. Meu filho também, ele adora, inclusive, quadrinho. Mas tem um que mexe muito comigo, que Conta é... a história dele, como foi?
que é Quintais, da Patrícia Cacau, né? Que tem um poema, que é Quintais, que ele mexe muito, né? Tu até sonhou disso aí para ela. Conta tudo. Ela foi na biblioteca, né? Quando ela... Cadê? Coloca aí qual é para mim, para eu olhar esse poema. E aí você estava lendo e se identificou com ele, foi? Isso. Conta. Ele faz esse poema, ele faz Quintais. assim, quando eu ia para minha janela, né? O que era que eu ficava imaginando nesse período de luto, de dores, só com o futuro, as preocupações. E esse poema, ele me transformou, né? Que quando ela está neste quintal, ela está tendo outros, né? Outros sonhos, outras realidades, que tudo vira poesia. Então, hoje eu posso chegar na minha janela e pensar e ver ao meu redor poesia, deixar as preocupações de lado e observar a poesia. Eu até falei para ela... No sarau, essa foi lá na questão. floresta. Foi, ela teve um sarau que eu tive a oportunidade de falar para ela, né, de como que eu Foi vejo massa hoje, né, como que eu olho hoje na minha janela, que eu olho diferente do que eu olhava antes. por Porque às vezes o escritor, o poeta, ele traz... Nossa, era isso que eu estava sentindo, pensando, eu não estava conseguindo colocar para fora. E às vezes você se identifica e aquilo ali, ele chega como, né, Uma parte do luz, processo. Lindo mesmo, eu estava vendo aqui, falando das dores, dos amores, olhando pelo quintal do amor que sentia, das lembranças que tinha, e agora Isso. transformando, que conseguia ver beleza, né, Isso. naquele quintal, dias diferentes, que foi exatamente isso que passou na situação da tua vida, não é verdade? Eu até falei para ela, ó, tem no sarau que teve, a gente vê os escritores aqui, né, conhece, e leva para casa, né? Porque quando eu estava ali na janela, eu comecei a pensar na Cacau, nas palavras, né, do poema que ela falou, e vendo diferente. E ele mexe muito comigo, me emociona muito quando ela E as crianças lá já fizeram o zine, viu? Que eles aí o tem fanzine. zine até no... Como é o nome que a menina veio pra cá, que ela é mexicana. Aquela moça lá que veio, que tu ficou até... Sim, que eu falei espanhol com ela. Ela ficava falando Ela foi espanhol, lá- traduzindo pra nós. Ela foi lá pra biblioteca, pra um clube de leitura, foi? Tinha, não me recordo. Ela tava fazendo pesquisa. Tava fazendo Aí pesquisa. ela foi na biblioteca. Ela foi na biblioteca, aí quando eu vi que ela era mexicana, eu... Pronto, É minha chance. É minha chance. Aí eu, Christian, vem, Christian. Aí eu fiquei conversando com ela, dialogando. Ela falou que ia levar... Porque assim, na biblioteca a gente criou um zine. Eu acho que foi mais, Acho que é dois zines, é três zines de você. Dois zines. Que ficam lá no acervo, né? No caso, só Ficam. foram esses que fizeram e aí tá lá. Ficam. E a gente pegou vários poemas de várias crianças e jovens que fizeram ali. Um poema, a gente deu uma base de 2 semanas, 3 semanas, para eles criarem assim, suas ideias para fazer esse zine. E a gente juntou tudo e mesclou e colocou num livro, num livrinho pequeno. Foi mesmo. E a gente disponibilizou na biblioteca para as pessoas pegarem, lerem. E ali está a cara das crianças, né? Cada uma com o seuzinho do lado. Então, acho que foi uma oportunidade das crianças se sentirem pertencentes mais ali naquela... Para entender que é possível fazer parte disso. Porque eles imaginam assim, poxa, eu leio livros e eu não estou ali. E a gente concedeu essa oportunidade de eles irem à biblioteca e eles estarem ali naquele acervo. Que você também tá no meio, entendeu? Inclusive, eu tô também. É porque, na verdade, a Ritinha ficou, tipo assim, sendo a mãe de uma galera ali do Curió. A mãezona. Uma pessoa querida, então... E parece ser uma pessoa muito afetuosa pela comida, né? Porque a gente sabe, assim, tem essas memórias todas envolvidas, afetivas, olfativas, enfim, tudo. Na pandemia, a gente deu cesta durante um ano, né, para as meninas que faziam parte do clube de leitura, né, da biblioteca. O amigo do Thales, acho que ele mora no Rio, acho que não sei se é o Digo, ele deu uma quantidade, eu digo, não quero pegar no dinheiro, eu quero que você mande todos os meses uma quantidade para me comprar. Aí ele falou assim, dona Ritinha, eu quero que a senhora dê só para 12 pessoas. Eu digo, eu não vou dar para 12 pessoas, eu vou dar para 45 crianças. E aí, todos os meses... Quem começou a dar motos aqui em Fortaleza foi eu, viu, filha? Antes do projeto, né? Da pobreza menstrual. Da pobreza menstrual. Quem começou a dar foi a Ritinha. Aí eu pegava assim, Lígia,
para você comprar moldes também para os adolescentes, né? Aí a Lígia comprava de tudo, sabe? Da limpeza, alimentação. Aí ela comprava, quando chegava, eu bate foto, mostra aí a câmera para ele ver o que tu comprou. Porque eu gosto, não pega aqui em mim, não, eu gosto de ser honesta. Aí, dona Ritinha, não, mas eu quero que você veja. Aí não era eu que arrumava as cestas básicas, não, eram as mães. Porque tudo que chegava lá, né, na pandemia, eu distribuía para as mães, sabe? Para as mães. Então, nessa época da pandemia, foi muito assim. Você sabe, né? Como foi, né? Para todo mundo foi um Pra todo período. mundo. Até hoje, que você vê, até hoje tem muita gente. Até hoje tem gente que está morando na rua, né? Porque perdeu tudo. Perdeu tudo, né? Então, assim, que a biblioteca, ela transformou muitas vidas, né? A gente faz o que a gente pode, tá? Teve criança lá que nunca foi ao cinema. Aí o Thales fazia gincana. Todos os anos tem um dia para a praia, né? Aí eu faço aqueles caldeirão de comida, levar para a praia, todo mundo fica se divertindo na praia, sabe? É o evento mais esperado no ano. É? É a praia da Livro Livre. Oxi. As crianças ficam esperando o ano todo Imagina, ansiosamente. quando é? Fica... Exatamente. É no período das férias. Agora assim, você dezembro. virou, na verdade, o tio Christian, né? Agora é o tio Cris. Aí saiu Não do Cris, agora... Eu não aceitei esse título. Um dia dessa a criança chegou aí, tio, aí eu tomei aquele choque de realidade. É. Mas é meio complicado, mas eu vou aceitando aos poucos. Mas é um tiozão, um lado positivo aquela pessoa que inspira. Sim, Porque eles sim. agora olham e te veem fazendo faculdade, né? Uma pessoa que fala espanhol, eles, caramba, fica assim, sabe? Eles querem alguma figura em que possam se espelhar. Não é verdade, Lia? Você que tem filho, né? E aí teve toda essa situação com seu esposo e tudo. Então, assim, eles buscam uma referência. Então, essa referência, ela deve ser positiva. Então, à medida que, num território de vulnerabilidade social, que a gente sabe que muitos territórios em Fortaleza estão nessa condição, oferece, a gente fala até que são flores, porque esses livros são como flores que chegam na casa vida das deles, pessoas né? e na vida dessas Na pessoas. vida das pessoas, né? E de apresentação também de pessoas lá que vai, como a Silvia Moura, faz lá a apresentação, né, fala do livro e faz performance. Sim. Aí tem o Reginaldo Figueiredo. Tem vários lá que eles vão lá, apresentam as coisas dele para as mulheres, para as crianças. E tinha o que as E mães isso é falam pra legal. ti, assim, dessa transformação na casa delas. Porque eu tenho 3 filhos, então aí, eu fico que que pensando tu assim, acha, o que Lia? a gente... A Lia tá, É uma tá no café com leite, ela não vai poder responder agora. Não, assim, tem muitas mães, às vezes, quando a gente não faz, né, ela diz assim, Ritinha, por que não tem hoje? É. Por E aí, que Ritinha, não você tá tendo? trabalha também, tem que fazer as outras coisas. Como é que tá hoje tua porque dinâmica? Dezembro eu não trabalho. A gente fecha no dia 2 de dezembro, né? É o quê? Um salãozinho que você tem? Como é que é aqui? Na minha própria casa. Na sua casa você atende, faz... Aí, O dia que você fala, você vai ver, é pequena a minha casa. Sim. Aí eu tenho outro compartimento, que é onde eu atendo as pessoas. Aí A parte de estética, né? unha, e tudo. depilação, banho de lua. E aí tem que se dividir. Como é que faz pra se dividir? Ainda dou a minha escuta, né? Trabalho de psicologia. Tem que se fazer numa E faculdade, hein? E eu ainda ofereço o livro para eles. Ritinha, me indica aí qual é o livro. Ritinha, além das Libras, não pensa em fazer faculdade, de repente, numa área dessa, de psicologia ou de Se eu fosse letras? Se eu fosse fazer, eu queria fazer de serviço social. É? Se eu fosse fazer, Ah, né? Mas- maravilha. Ora, por que não, né? Ah, Tudo então- pode acontecer, basta acreditar. Coisa Então, boa. assim, a Livro Livre, e ela na minha vida, ela me transformou mais ainda e transformou a vida de muita gente. E a gente, e eu tava conversando até acho que era com um motorista que, né, a gente conversando, né, Lê, que eu vou, com o Daniel no telefone, Daniel, eu tô indo, tal e tal. Aí, não, gente, Daniel, tu já ouviu Carolina, que é outro podcast que eu fiz agora, que saiu agora recente, né? E eu disse assim, Daniel, já estou convidando as pessoas para a gente, não é igual o clube de leitura, convidar pessoas mesmo, assim, como o Cris, como a Lia, tá? Como a Ana, né? A Claudiana, que é a professora da UFC de letras, né? Como o Rômulo Silvia, como Vanúzia, esses pessoal que fazem os estudos mais aprofundados para a gente debater a literatura. Aí eu falei, vamos começar logo com Kafka.
Metamorfose. Eita, ela chega chegando. A Você já cabeça leu dela não Kafka? para. Você já leu? Eu não li ainda todo, Kafka, não. por ler Kafka, Metamorfose, você vai gostar. Viu? Eu já peguei Maravilhoso. dele, já olhei. Mas, gente, ela chega já com tudo, viu? Então, tem várias leituras, né? Tem outra leitura que eu fiz também, que foi da que eu gosto também, que eu tenho lá em casa. Hora qual é que você não tem na sua casa? Foi o Passeio, né? Foi o primeiro livro que eu li na mediação das mulheres. Sabe que eu tenho uma curiosidade aqui, pensando, né? Você falou da história de não ter acesso ao livro desde o começo e tudo. Quando é que você lembra que foi o primeiro livro que de fato leu e compreendeu um pouco? Já faz quanto tempo isso? Foi quando? Faz tempo. Quando eu conheci, Foi? Esses dois queridos. dois queridos. E também, né, que eu li também. Então, teu filho, quando lia, é porque ele via você lendo. Né? Porque eu trabalhava em sala de aula, né? Aí ele via, né? Aí já é um incentivo. Porque na sala de aula, no caso, você fazia tipo assim, era como professora naquela época que podia, ou era uma auxiliar? Como é que Não, era? era professora mesmo. Era mesmo. Eu ficava. Porque naquela época, as creches, era assim, não tinha. A formação específica para isso, Não era tinha, isso? só tinha o quarto pedagógico. Pois é. Eu fiz até o quarto pedagógico lá no Instituto de Educação do Ceará. Eu fiz, né? Tá toda vez ainda a cadeira. E aí, não tinha auxiliar. Nessas creches, não tinha na época, não tinha auxiliar. Então, você tinha que ficar com 30, 40 meninos numa sala. Bem pouquinho. E aí, eu dava de conta, 40 né? crianças. Aí, você passava o dia todinho com aquela criança. Eu gostava mais de campo. Eu pegava as crianças 2 vezes por semana, eu levava para a rua. Botava debaixo da mangueira. Aquela mangueira, você pode trabalhar tudo, geografia, ciência, história. É um colégio construtivista que ela estava criando dentro do governo. Eu ensinava dessa maneira. Essa árvore aqui, ela é isso, isso. É a vivência. Qual é a primeira letra de árvore? Entendeu? Trabalhava desse modo, né? E aí, na minha mediação agora, eu faço também para as crianças, para as mulheres. Entendeu? Por exemplo, assim, eu pego... Escuta essa música, como aquela lá. Maria. A Maria. No Clube de Leitura das Mulheres, nós fizemos uma dinâmica que, inclusive, eu até falei, gente, não é meu lugar de fala, mas eu vou... Ele é seu lugar, já você tá. Mas aí a gente, durante todo o percurso da Clube de Leitura das Mulheres, a gente colocou a música Maria. Porque aí a Maria representa... E a gente perguntou para as mulheres. Foi. O que você acha que representa Maria dentro dessa música? Elas dialogaram, ser mulher forte, Maria, o sol da manhã, né? Ela nos que é dia do meu nascimento, né? Ela nos representa. Forte. Aí, no final, todas ficaram em choques porque eu dei um ênfase na história que realmente era. Maria realmente é uma mulher forte, mas que ela morava perto de uma linha de trem, que ela tinha 2 filhos para criar, então ela passava muita necessidade, mas ela fortalecia cada dia. E eu falei que todas ali eram Marias. E todos ficaram em choque. Como assim eu sou Maria? Então, a partir disso, elas criaram outra visão dessa música. A ponto de se sentirem pertencentes a Maria. Porque elas são fortes, elas são radiantes, elas são o sol da manhã, mas também que há tristeza. Há altos e baixos. Então, elas representam Maria. Excelente. Ô, gente, gostei tanto dessa conversa. Pena que o tempo acabou, mas assim... Não é porque eu tenho muita coisa para contar. Eu já vi, ora-se. Há muito papo ainda. É muito papo, é papo demais. Vamos ver se eu voltando a falar sobre o mutirão, né? Porque é muita história. É muita história. É o seguinte, gente, a gente falou hoje um pouquinho sobre um projeto que você pode, inclusive, procurar aí nas redes sociais. Pode ir lá conhecer também, né, Pode, Ritinha? sim. Que é o Livro Livre Curió. Então, você vai lá no Curió, todo mundo já sabe onde é que fica, viu? A biblioteca. Você tem um livro legal, você até pode doar, mas se tiver legal, pega aí, tá parado, o livro já leu, o pessoal hoje em dia no Kindle, né? Então, compartilha, pega, porque tem gente que não tem Kindle, então eles querem o livro, eu tô tá? precisando de Kafka. Aí. É Metamorfose, por favor, arranja para mim, porque eu emprestei o meu, não. Olha aí. Já tô precisando, que é da minha próxima mediação, outra formalização que nós estamos fazendo. Tá vendo aí? Inclusive, a biblioteca tem um Apoia-se também. Quem quiser apoiar a biblioteca, fazer uma doação de algum livro ou o valor,
para ajudar nossas contas. Porque muito precisa importante. fazer o lanche, precisa levar esses meninos lá pra praia. Tudo tem movimento, tudo envolve gasto. E a Exatamente. despesa toda é do meu Thales, viu? Tem energia, né? Pra Há uma rede de pessoas hoje, atualmente, que, assim, elas ajudam todo mês no Apoia-se, mas ainda... Precisa demais, Ainda né, precisa Cris? demais. Porque Precisa há muitas demais. crianças, há muitas mulheres. Até porque se for pra crescer, quanto mais, melhor. Eu falo assim para as minhas clientes, quando elas estão lá fazendo unha, né? Vocês pensam que esse dinheiro aqui, gente, não é para minha panela, não. Esse dinheiro aqui é para mim comprar lanche por menino. Eu compro lá na Martinha fiado e depois eu vou lá pagar a Martinha, que é uma comerciante que tem lá. Né? E ela me vende, eu compro toda semana. Aí quarta-feira é pipoca. Aí, né, eu tenho que fazer o coisinho da pipoca, né? A meluja lá que bota dentro da pipoca, né, Cristina? Aí tudo é o custo, né? Tá certo. Foi um prazer conversar com vocês, viu? Esse programa ele é produzido e dirigido pelo jornalista Rômulo Costa. Conhece, Rômulo? E tem uma supervisão também do Lúcio Shoa, que está lá na redação, e da Renata Sampaio, que é a nossa coordenadora de comunicação. Então, nós estamos sempre nas plataformas também, seja via CMFOV, você entra lá no YouTube, então o podcast fica lá na íntegra, TV Câmara Fortaleza, a gente gosta de colocar várias vezes ali o episódio, para quem perdeu tem a oportunidade também de assistir, e foi uma alegria estar com vocês compartilhando esse tema tão bonito. Rita de Cássia da Silva, que é a Ritinha, a Elionete Mesquita, que é a Lia, muito controlada nas falas, a Lia, queria ser igual a Lia. E o Christian Lennon, que é aí a geração que também vai levar adiante esse projeto com gestão de políticas públicas. Pode ler um poema? Vamos fechar, então, lendo o poema. Eu já me despedi, agora quem vai se despedir com um lindo poema é o Christian. É o Christian. Christian, bem bonito, hein, Christian? Vamos lá. Vou aqui tentar. Pra gente finalizar. Vai, Christian. Qual é esse daqui? Curió? Quem quiser seguir a livro, é Livro Livre Curió. Gente, lá nós temos uma floresta que vocês precisam conhecer também, viu? Pronto, vai lá, Christian. Vou ler um poema aqui, Curió. A casa não existe sozinha. A bacia em cima da pia, cheia de louças, o balde grande aparando água, é o que oferecem vida para os tijolos, vigas e telhas. E a voz de Laura cortando o corredor, e a avó da velhinha dentro da rede. Nós a fazemos viva. Viva ela nos faz. Faltando uma peça no jogo americano da vida, se iríamos ruínas. Gente ruína sem casa. Casa ruína sem gente. Bacia ruína. Louça ruína. Cada memória compõe este encarte. Por isso, os corações mais perto do amor sentem dor sem fim. Muito Gente, bem, isso é memória afetiva que eu falo para as pessoas, né? Que tudo que nos rodeia, isso aqui agora que Rômulo nos convidou, maravilhoso, lindo, e é uma memória afetiva que vai ficar na minha vida e na vida de todos. Na minha, com certeza. Né? Que todo Dá a mundo, mão aqui. Que todo Obrigada, mundo viu? assista, acompanhe, curta, né? Fortaleça cada vez mais, para poder as pessoas ter o acesso também mais. Tá? E muito obrigada. Obrigado também. Gratidão por esse momento. Se precisar de mim, pode me ligar. Tá bom? certo. Beijão, pessoal. Beijão no Thales também, hein? Ai, Thales. Tchau.